Chanel número 5, 100 anos de história, um clássico, um dos perfumes mais famosos do mundo, se não o mais famoso do mundo, vendendo anualmente dezenas de bilhões de dólares. Ele é responsável por uma grande parcela dos lucros da empresa, só ele. Mas mais do que isso, ele foi nada mais nada menos do que a gênese, quer dizer, o início, né? Por trás da história que tirou a Chanel, uma marca na época, né, multibilionária, das mãos de uma mulher nazista e faminta por poder e colocou nas mãos de uma família de judeus. Reparação histórica. Divo. Então, antes que a gente continue, muito prazer. Se você caiu aqui de paraquedas, né? Muito prazer, eu sou a Aura. Eu sou publicitária, estudo moda de maneira independente, mas estou planejando fazer a minha pós-graduação em moda. E sou artista, trabalho com arte, sou mãe também. Esse é meu canal, sejam muito bem-vindos. Então, antes da gente continuar e eu contar a história, né, por trás desse perfume pra vocês, a gente tá fazendo uma série de 2 vídeos, na verdade, então esse é o segundo vídeo. O primeiro é o Miss Dior, o vídeo do Miss Dior, onde eu conto a história do Miss Dior. E a indicação que eu faço é que vocês assistam os 2 vídeos, porque eles criam um contraste que tem como premissa o nazismo, né, a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, enquanto um é uma coisa, o outro é outra, mas vocês podem assistir cada um na ordem que vocês quiserem também, não tem diferença, tá bom? Então, o que tem no site ali da Chanel sobre o perfume, e claro que todos os perfumes, né, o Chanel número 5, ele foi criado em 1921, se não me engano, 21, então há 100 anos, né, mais de 100 anos, ele com certeza já passou por inúmeras reformulações, né, então o Chanel número 5 que existe hoje provavelmente é bem diferente do original, mas a gente vai entender mais ou menos o que fez esse perfume ser tão adorado e toda a história por trás dele, tá bom? Que é uma história bonita também. Mas lá no site da Chanel tá escrito assim: qual é a fragrância mais misteriosa do mundo? Chanel número 5. Número 5 é um buquê floral aldeídico. Aldeídico, ele vem de aldeídos, né? Se não me engano, aldeídos. Que eu pesquisei e é um sintético de floral que, tipo assim, intensifica o floral, alguma coisa assim. Como se fosse aquele negócio que você coloca na comida que realça o sabor da comida. O aldeídico, o aldeídos, ele faz isso com perfume. Eu acho que é isso. Se alguém entende de perfumaria e eu falei besteira, você me corrige nos comentários que eu fixo, tá bom? Mas eu acho que é isso. Floral aldeídico composto em torno da rosa e do jasmim e elevado pelos aldeídos que o deixam com uma presença única. Um rastro perfumado enigmático, com um poder de atração inexplicável. Se o mistério tivesse um nome, número 5 seria a resposta. Eu acho que faz sentido, tá? Porque esse perfume, ele realmente tem toda uma mística por trás dele, vocês vão entender por quê. A Coco Chanel, ela tem, né, uma participação grandiosíssima na história da moda, por mais que ela tenha tomado algumas decisões muito burras ao longo da carreira dela, que manchou para sempre a imagem dela, a gente não pode esquecer o que ela fez, porque ela realmente revolucionou a moda de um jeito muito, 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 muito disruptivo. Então a Chanel, ela veio numa época, ela começou a produzir vestidos numa época onde as mulheres vestiam espartilhos, vestidos muito volumosos, com pena, sabe? E ela inaugurou, né? Ela criou o look, aquela coisa, sabe, que é mais masculina, mas ainda assim feminina. Ela meio que colocou
o terno no guarda-roupa das mulheres. Então, tipo assim, muito obrigada, Chanel, muito obrigada. Tipo assim, sei lá, se não fosse ela, seria outra pessoa? Não sei, mas foi ela. Então, tem esse prestígio ainda que ela tenha feito várias besteiras assim, tá bom? E aí, na época, lá em 1919, ela tinha um grande amor chamado Boy Capel, o apelido dele era Boy, e ele faleceu num acidente de carro em 1919. E o que a história conta, né, os livros que falam sobre a Chanel, os historiadores que falam sobre a Chanel, contam que ela canalizou a dor de ter perdido o boy. É muito engraçado isso, né? Ela perdeu o boy dela, que chamava Boy, e canalizou essa dor para a criação do perfume, desse perfume, se não me engano, foi o primeiro perfume da marca, né, da Maison, da Chanel. Então, ela já era conhecida pela ousadia e ela queria um perfume que fosse moderno, assim como seus vestidos eram modernos, né? Ela foi uma pioneira nessa questão da modernidade, do guarda-roupa da mulher e tudo mais, e ela queria um perfume que refletisse isso. Então, ela procurou um perfumista chamado Ernest Bloch, não sei falar esse nome, mas enfim, e pediu para ele fazer uma fragrância algo que nunca foi feito antes, algo realmente inovador. Uma das referências que ela utilizou, que a história conta que ela utilizou para descrever esse perfume que ela sonhava, era que ela gostaria que o perfume fosse tão grandioso e sofisticado quanto um palácio. E você vê a mania de grandeza da pessoa, né? Nem o nazismo foi capaz de assentar a mania de grandeza dela, mas enfim. Ela queria uma fragrância que fosse tão sofisticada quanto um palácio, né? Uma estrutura realmente, uma construção de camadas, um perfume pensado para refletir uma grandiosidade, uma complexidade, né, várias informações, camadas que desdobram, e riqueza, profundidade, era isso que ela queria. E foram feitas 10 amostras desse perfume, né? O perfumista, ele criou ali 10 amostras de algo que fosse perto ali do que ela queria. E apresentou a Chanel essas 10 amostras. Então, dessas 10 amostras, a quinta amostra, a amostra número 5, foi a preferida da Chanel. Então, o Chanel número 5, né, que foi dado o nome dele de número 5, porque era o número da amostra, né, a amostra número 5, então foi lançado esse nome, né, moderno também, nunca tinha sido colocado número em nome de perfume, então isso foi bem interessante também. O Chanel número 5 foi lançado no dia 5 de maio, ou seja, o Chanel número 5, a quinta amostra do Chanel número 5, né, a quinta amostra foi lançada no dia 5/5. Claro que isso não foi à toa, né? Ela deve ter escolhido. Então, diz que o número 5 é o número da sorte da Chanel. E eu fui pesquisar um pouco de numerologia para entender o que é que isso significava. E o 5 na numerologia, ele realmente representa mistério. Então, o 5, ele é o número do Hierofante, né, do tarô, do Papa. Então, é um momento, uma canalização do céu para a terra. Então, a gente tem o 4, só uma aula de numerologia e misticismo para vocês rapidinho. O número 4, que é o quadrado, né, 4 partes, então a gente tem estrutura, mas quando vai para o 5, é a estrutura do 4, que é a terra, mais 1. Então, é mais 1, né, que é a unicidade, que é o 1, que é o mago, vai criar essa relação da terra com Deus. Então, sei lá. Mas, tipo assim, era o número da sorte dela e tem esse significado, né? O número 5, então pode ser realmente que ela tenha, sei lá, canalizado
uma criação. E eu acredito que, na verdade, não é só a Chanel que faz isso, não. Eu acredito que todo mundo que cria, canaliza. A não ser que você crie com inteligência artificial, coloque a inteligência artificial para fazer coisa para você. Mas se você cria realmente de dentro para fora e não de fora para dentro, você canaliza coisas que vêm de outro lugar. Tudo já existe, você só precisa captar, receber. Eu acredito muito nisso, porque como eu trabalho com arte, eu pinto, eu já pintei, já fiz muitas coisas envolvendo arte, eu sei como é que é o processo de artístico, então pra mim funciona assim. Mas enfim, foda-se. Era o número da sorte dela, né? Então, o Chanel número 5, ele foi sucesso imediato, né? Ela já era muito grande quando ela lançou o Chanel número 5, ela já era muito estilista, maior estilista do mundo. Então, foi um sucesso imediato. E, bom, o perfumista dela, que era esse Ernest Beaux, sei lá, Beauch, não conseguiria produzir o perfume em grande escala, como tinha muita demanda. Então, em 1923, a Chanel buscou uma forma de expandir os negócios dela de perfume e buscou uma parceria com os irmãos judeus Paul e Pierre Wertheimer. Não sei falar o nome deles, mas enfim, o Paul e o Pierre. Magnatas da indústria dos cosméticos. Eles já tinham uma grande indústria de cosméticos. E a Coco Chanel fundou a Le Parfums Chanel, junto com eles dois, no dia 4 de abril de 1924, o quarto dia do quarto mês. Ela era todo desses negócios de misticismo, né, pelo que a gente tá vendo. Com a intenção de internacionalizar o Chanel número 5. E aí ela fez o seguinte, ela escolheu separar as empresas, né? Então ela tinha a empresa Chanel, que era a empresa de vestidos dela, e aí ela criou essa segunda empresa junto com os sócios Paul e Pierre, que seria totalmente independente, né, da Chanel. E o que aconteceu, ela fez isso porque ela tinha medo de perder o controle da criação das roupas, né, e não queria, tipo assim, trazer esses dois sócios para a empresa que ela já tinha, que já era consolidada, que ela era dona, que ela era a única dona, né, enfim. Não sei se ela era a única, na verdade, posso ter falado besteira, mas ela não queria trazer outras pessoas para a empresa dela. Então, ela criou uma segunda empresa. E por esse motivo, ela aceitou ficar com 10% do novo negócio dela. 10, gente. Eu fico pensando, É porque, tipo assim, era muito dinheiro, gente. 10% desse negócio já era muito dinheiro. Mas mesmo assim, 10% é muito pouco. Levava o nome dela. Como assim? Então, ela ficou com 10%. Os irmãos ficaram com 70%. E os outros 20% ficaram com o empresário investidor, que foi quem apresentou a Chanel aos irmãos. Mas ele, de qualquer forma, eles ficaram com 70% da marca. E aí, aconteceu todo o desenvolvimento ali da guerra, né? Eu vou contar brevemente a história pra vocês, tá bom? A história da Coco Chanel com a guerra, da Segunda Guerra Mundial. Porque ainda tem muitas controvérsias, tem muita gente que defende, tem muita gente que mal informada, e como eu já disse, já tem outros vídeos aqui que eu falo sobre guerra, sobre moda na guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Chanel, sobre o Dior, que existe essa rivalidade, né, histórica ali entre os dois na Segunda Guerra Mundial, e não é só uma rivalidade em quesito talento, é uma rivalidade em quesito moral também, tá? Mas ainda tem gente que sabe, como é que fala? Diminui o fato da Chanel ter, né, colaborado com o nazismo. E acha que é coisa que é fofoca de rede social, mas não é. Tipo assim, você realmente, se você estuda o mínimo de história e de história de moda, você não tem coragem de dizer que a Chanel não foi um agente nazista, porque tem muitas comprovações, ainda que ela tenha tentado a todo custo, né, tirar essa mancha do nome dela. Então ela era muito rica, muito influente, ela conseguiu mesmo desassociar o nome dela a isso de várias formas diferentes,
Mas, gente, é história, desculpa, tipo assim, não tem... É melhor aceitar logo, sabe? Tipo assim, isso não tira de certo modo, não tira o que ela fez, a revolução que ela fez. A gente entende isso. Mas não é sobre a Chanel. É isso que as pessoas que não entendem precisam entender, que não é sobre a Chanel, é sobre o nazismo. É sobre o que foi o nazismo, é sobre o que o nazismo fez com as pessoas. E é muito sério. É muito, muito, muito sério. Não é brincadeira. Não é, ai, que chato falar de Segunda Guerra Mundial. Não, gente, enfim. O que aconteceu aqui, basicamente, foi que a guerra, os nazistas se instauraram na França, né, e tomaram a França. Então a França ficou ali 5 anos em guerra. E o sobrinho, o único sobrinho amado da Coco Chanel, André, serviu o exército francês, foi capturado pelos nazistas e ela conseguiu pegar ele de volta, mas ela levou dinheiro, assim, e tal, mas eles não aceitaram, eles queriam, na verdade, a gratidão dela, porque eles queriam ter ela com eles, né, os nazistas queriam, porque ela era uma mulher muito influente, ela era a maior estilista do mundo, e ela cedeu, ela foi, tá, porque nessa ocasião, o que tinha acontecido era que ela, tipo assim, ela meio que sofreu um golpe desses dois irmãos, sabe? Ela tinha 10% da empresa, depois ela tinha 1%, alguma coisa assim. E como na época do nazismo, existiam essas leis que os judeus não poderiam ter empresas, né? Porque os judeus, assim como os pretos, os homossexuais, as pessoas deficientes eram indignas da vida, né? De acordo com Hitler. Os judeus, eles não podiam ter empresa. Mas eles foram muito espertos, eles venderam essa empresa para um amigo que não era judeu durante a guerra, e com acordos lá específicos, né, e tudo mais, depois eles compraram de novo. Mas nisso a Chanel ficou lesada, né, e aí o que ela fez? Ela tentou utilizar dos artifícios das leis nazistas para tomar a empresa dela de volta, né, então é realmente assim nojento, mas enfim, ela passa a vida tentando obter, né, novamente o controle das empresas dela, e ela realmente quer exigir que o controle da empresa seja passado para ela novamente. O que eu acredito que aconteceu, assim, não totalmente, né, eu acredito que ela conseguiu uma porcentagem ali maior do que ela tinha, mas de qualquer forma, tanto a empresa de perfume como a empresa de roupa hoje em dia estão na mão dessa família, né, o Werthmer, que é a família dos judeus. A família dela não tem, quem tá à frente da Chanel hoje, da Maison Chanel, de toda a empresa Chanel, não sei se é um grupo, não sei como é que é, mas quem tá à frente são os netos, né, bisnetos, enfim, do Paul e do Pierre. Então, lindo. Eu achei lindo, eu achei maravilhoso, eu achei incrível, eu assino embaixo, eu concordo, tá? Realmente tentar utilizar das leis nazistas que impedia que as pessoas normais, pessoas comuns, enfim, mesmo que não fossem pessoas normais, pessoas comuns, se fossem pessoas anormais e pessoas incomuns, ainda assim seria muito grave, muito sério tirar a vida delas por porra nenhuma. Então, tipo assim, realmente foi ridículo, foi nojento, foi asqueroso da parte dela tentar fazer essa manobra política que é cruel, né? Que foi cruel. Mas, enfim, foi isso que aconteceu, gente. Em 1952, a Marilyn Monroe, que era um ícone pop, né, no mundo inteiro, um ícone de feminilidade, sex appeal,
contou em entrevista que usava apenas 2 gotinhas de Chanel número 5 para dormir. Isso se tornou uma frase icônica e reverberou o mundo afora. E essa declaração realmente transformou esse perfume, né, o Chanel número 5, em um ícone cultural muito forte e solidificou mesmo essa associação do Chanel número 5 com a feminilidade, com o glamour, com o sex appeal, com a grandiosidade, né, com a profundidade, com a riqueza e tudo mais, tudo isso que a Marilyn representava muito, né, pra cultura pop da época. É basicamente isso, gente. O Chanel número 5, eu acho que o que tem mais peso na história dele foi o fato de que ele foi essa gênese, né, esse princípio por trás da Chanel sair da mão da Chanel, que era uma mulher que tinha mania de grandeza, e tanto que tentou utilizar das leis nazistas para conseguir a empresa dela de volta, sem calcular as consequências disso em nenhum parâmetro, né? E foi para as mãos, né? Foi para uma família de judeus, o que para mim é maravilhoso, sinceramente. Ainda que eu tenha respeito, né, e certa admiração até pela história da Chanel, pela revolução totalmente disruptiva que ela fez no mundo da moda para as mulheres. E assim, tem uma parte da história que é importante dizer, que a gente não pode só tacar pedra também, né, nas pessoas, mas as pessoas têm que ter noção de que o que elas fazem, as escolhas delas têm consequências, e ela teve as consequências, né, das escolhas dela. Mas uma coisa que é realmente muito forte, que a gente tem que realmente parar para pensar, é que a Chanel, ela já tinha um histórico, desde jovem, assim, de ceder ao poder do homem sobre ela. Então, meio que tudo que ela conquistou na vida dela foi porque ela cedeu ao poder do homem, sabe? E com o nazismo não foi diferente. Ela tinha um namorado, né, que era filial ao nazismo e tudo mais. Ela era uma mulher muito apaixonada, sabe? Uma mulher que realmente, assim, era, tipo, tanto que o boy dela morreu e ela, tipo assim, passou 2 anos, ela já estava com outro, enfim. E o que acontece é que realmente, tipo assim, as mulheres, na época do nazismo, ali na França e tal, em vários lugares também, era 1940, gente. Realmente as mulheres, elas ainda estavam tentando achar seu lugar no mundo. E quando via um cara nazista que poderia facilmente te matar, muitas mulheres realmente vão preferir ficar, né, com esses caras e, enfim, se envolver com eles do que morrer, até porque eles tinham esse poder, né? E isso acontecia mesmo. Então, depois que a guerra acabou ali na França, muitas mulheres foram... Qual que é a palavra? Linchadas, né? Tiveram seus cabelos raspados porque dormiram com nazistas. Só que a gente tem que ver esse outro lado da história também. E eu acho que a Chanel teve um pouco disso, mas mesmo assim, sabe? Mesmo assim, não desce, tá? Era só um contraponto aqui. E, gente, se vocês... que nem no outro vídeo também, do que eu falo sobre o Miss Dior, né? No final do vídeo eu também falo sobre como você pode ter acesso a esse perfume. É um perfume muito caro, ele é mais de R$1.200. Mas se você quer sentir o cheiro dele, se você quer usar um perfume semelhante a ele, eu recomendo que vocês procurem por contratipos. Eu fiz uma curadoria de contratipos semelhantes e o que eu achei que foi assim, que é mais semelhante é o Dream da Brand Collection. A Brand Collection, ele faz miniaturas inspiradas em perfumes de luxo, mas tem muita gente que fala que tem tudo a ver e tem muita gente que fala que não tem nada a ver, vai muito de pessoa para pessoa. Então, para todos os fins, o que eu recomendo de verdade
é que vocês comprem um decante, que é o perfume pequenininho, né? Tipo, é o perfume mesmo, um frasquinho pequenininho. É só pesquisar no Google, vai ter várias empresas que fazem decante de perfume, pode ter certeza. Vocês pesquisam Chanel número 5 decante, é tipo uns R$80, é bem pouquinho, é tipo 5, 10 ml de perfume no máximo. Mas como Eau de Parfum, que é esse perfume mais intenso, você não precisa dar 30 borrifadas pra ele fixar, né? Então, vale a pena você comprar, até porque pode ser que você não goste. Tem muita gente que não gosta do Chanel número 5, falam que ele tem cheiro de sabão, porque ele realmente, né, ele tem os adeídeos que fala, o perfumista pesou a mão na época nesse princípio ativo, e o perfume ficou realmente com cheiro, assim, de banho tomado, sabe? E o perfume realmente ficou com esse cheiro de banho tomado, de clean girl, de limpeza, então por isso ele fez também muito sucesso na época. E é isso, gente. Assistam um vídeo sobre o perfume Miss Dior, que a história é maravilhosa, tipo assim, nossa, é linda mesmo. E no mais é isso. Um beijo no coração de vocês, amo muito vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.